Olá! Na aula de hoje, nós vamos começar a desenvolver as teorias técnicas e vamos ver como aplicar essa teoria a barras. Nessa aula, nós iremos comparar as equações da elasticidade com equações simplificadas, equações aplicadas a estruturas simplificadas, que, na aula de hoje, são as barras. Hoje, nós iremos definir precisamente o que é o elemento de barra e definir as principais hipóteses para modelar a barra. Nós vamos estabelecer a hipótese cinemática da barra, isto é, definir o padrão de deformação de uma barra, e com isso nós vamos desenvolver a teoria técnica aplicada a barras. Desenvolver a teoria técnica significa obter as equações governantes para barras, que são as equações para estimar a força interna e os deslocamentos de uma barra. Finalmente, nós vamos obter equações simplificadas para barras a partir da solução das equações da teoria técnica e usar essas equações simplificadas para resolver problemas hiperestáticos de forma sistemática. Essa maneira sistemática é o que nós denominamos método dos deslocamentos. Uma pergunta importante que pode ser feita é: por que desenvolver teorias técnicas? Nós obtivemos em aulas passadas as equações de equilíbrio do corpo, as equações cinemáticas, que descrevem a relação entre os deslocamentos e as deformações, e as equações constitutivas, as relações entre tensão e deformação. Todas essas equações devem ser satisfeitas para todos os pontos do corpo. Assim, o principal objetivo da mecânica dos sólidos é determinar as forças internas e as deformações do corpo. Especificamente, se um corpo está suportado de alguma maneira no espaço e é carregado por forças arbitrárias, deseja-se saber para cada ponto do corpo quais são os deslocamentos, as deformações e as tensões. Note que há 15 incógnitas a serem determinadas, mas nós obtivemos em aulas passadas 15 equações, 3 equações de equilíbrio, 6 equações cinemáticas e 6 equações constitutivas. A princípio, portanto, nós temos 15 equações e 15 incógnitas. É possível resolver o problema. Essa é a abordagem da teoria da elasticidade, da mecânica dos sólidos. No entanto, a solução desse sistema de equações é bastante complicada. Uma abordagem simplificada é baseada no que nós chamamos de teoria técnica. Nessa abordagem, ao invés de resolver todas as 15 equações para todos os pontos do corpo, nós buscamos uma solução que satisfaça as equações relevantes globalmente. O uso da teoria técnica permite obter aproximações razoáveis de sistemas reais. Praticar os conceitos de tensão, deformação e relações constitutivas, ou seja, estudar os conceitos que formam a base da teoria da elasticidade. E a teoria técnica também permite validar soluções de problemas que utilizam métodos numéricos. Isto é, como dizer se um resultado de uma simulação numérica está adequado? Nós podemos comparar os resultados dessas simulações com as soluções conhecidas dos resultados da teoria técnica. E como aplicar a teoria técnica a estruturas simples? O procedimento é baseado em 3 passos. Passo 1. Definir a hipótese cinemática. Com isso, nós definimos o padrão de deslocamentos da estrutura. Passo 2. Aplicar as equações constitutivas ao campo de deformações. Com isso, nós obtemos o padrão de distribuições de tensão no corpo. E, finalmente, passo 3. Impor o equilíbrio entre os esforços internos e os campos de tensões. Com isso, nós, de fato, resolvemos as equações de equilíbrio, obtendo os valores das tensões e deformações. Vamos ver como isso funciona. Vamos aplicar a teoria técnica a barras. Primeiro, vamos definir o que é uma barra. Uma barra é um elemento estrutural cujo comprimento é muito maior que as dimensões da seção transversal e é um elemento carregado axialmente, isto é, as forças são aplicadas na direção do comprimento da barra. Para obter as equações relevantes para barras,
nós vamos assumir que as forças axiais são aplicadas no centro geométrico da seção transversal e que o material da barra é linear elástico. Definido o que é uma barra, nós podemos desenvolver a teoria técnica. O primeiro passo é estabelecer a hipótese cinemática. A definição da hipótese cinemática é o passo mais importante no desenvolvimento da teoria técnica. A hipótese cinemática vai estabelecer o padrão de deformação do corpo. Para barras, as hipóteses cinemáticas são: primeiro, a linha de centro da barra após a deformação permanece reta. Isso é razoável de se supor. Se a barra está sendo carregada axialmente, a barra se deforma axialmente. E a barra reta antes da deformação permanece reta após a deformação. E a segunda hipótese que nós vamos adotar é que as seções planas e paralelas entre si antes da deformação permanecem planas e paralelas entre si após a deformação. É razoável supor também que, se só há forças em x, então as tensões em y e z são nulas. Ainda, como a barra se deforma axialmente, a deformação é função somente da coordenada axial x. Como as seções planas e paralelas entre si permanecem planas e paralelas, não há deformações angulares e, portanto, as tensões de cisalhamento também são nulas. Isso estabelece o primeiro passo da teoria técnica: estabelecer o padrão de deformações da estrutura. O segundo passo da teoria técnica é usar as equações constitutivas para estimar o padrão de distribuição de tensões. Como não há tensões normais em y, z ou tensões de cisalhamento, as equações constitutivas prevêem apenas deformações normais em x, y e z. Logo, a tensão em x é somente E vezes εx. E como a deformação em x depende somente de x, a tensão normal σx só depende de x. Portanto, a tensão normal é constante ao longo da área da seção transversal. Assim, nós definimos o padrão de distribuições de tensão numa barra. Tensão uniformemente distribuída ao longo da área da seção transversal. O terceiro passo da teoria técnica é impor o equilíbrio entre esforços internos e os campos de tensões. Nós vimos na aula de tensões que a força normal resultante é a integral de sigma dA. Essa área dA é dy dz. Como a tensão σx é constante ao longo da área, então a força normal é sigma vezes a área A. Logo, a tensão σx é a força normal N sobre a área A. Mas a tensão é E vezes ε. E nós vimos também na aula de deformações que essa deformação ε é du dx. Logo, rearranjando, nós chegamos na primeira equação diferencial para barras. Lembrando também das equações diferenciais de equilíbrio, nós vimos que a derivada da força normal é menos pezinho de x. Derivando a primeira equação diferencial para barras, nós chegamos na segunda equação diferencial aplicada a barras. Essa equação diferencial relaciona os deslocamentos longitudinais da barra com os esforços externos. Se EA é constante, a equação da barra é EA d2u dx2 igual menos pezinho de x. Para resolver essa equação, é necessário integrar duas vezes. A primeira integração fornece os esforços internos n de x, e integrando os esforços internos, nós obtemos os deslocamentos. Portanto, quando os esforços internos são conhecidos, nós podemos integrá-los diretamente para obter o campo de deslocamentos da barra. Tipicamente, essa abordagem é útil para problemas isostáticos, uma vez que n de x pode ser determinado somente com as equações de equilíbrio. Claro que a solução da equação diferencial também pode ser obtida integrando-se duas vezes o carregamento externo pezinho de x. Essa abordagem é apropriada para problemas hiperestáticos, em que não é possível determinar a priori os esforços internos. Note que em ambos os casos aparecem duas constantes de integração, uma vez que a equação diferencial é de ordem 2.
Essas constantes de integração são determinadas a partir das condições de contorno do problema. E como a equação diferencial relaciona esforços externos, internos e deslocamentos, tanto condições de contorno de força como de deslocamentos podem ser estipuladas para se resolver a equação diferencial. Assim, se essa é a minha convenção de sinais da resistência dos materiais e essa é a equação que eu quero resolver, então vamos ver alguns exemplos. Se a barra é essa, então as condições de contorno são: em A, nós temos uma força de compressão, então N de 0 é menos F de A, e em B, nós temos um engaste, então o deslocamento no engaste é nulo. Se a barra é essa, aqui nós temos uma força de tração em B, então N de L é mais F de B, e o deslocamento no engaste em A é 0. Note que agora nós podemos resolver também problemas hiperestáticos. No caso de uma barra biengastada, os deslocamentos nas duas extremidades são nulos. Duas condições de contorno, ainda consigo resolver meu problema. Observe também que a teoria técnica permite tratar problemas com folgas. A condição de contorno não precisa necessariamente ser nula. Se existe uma folga S na extremidade da barra e a barra encosta na parede, então o deslocamento da extremidade B é S. Outra condição de contorno também é possível se a barra está apoiada em molas flexíveis. Como a força da mola é proporcional ao deslocamento, então a força N em x igual a 0 é a rigidez da mola Ka vezes o deslocamento U em x igual a 0. Veja que na extremidade em A, tanto a força da mola como o deslocamento são positivos, então N é mais K vezes U. Já em B, a força de reação da mola é de compressão, no sentido contrário à convenção de sinais da resmate. Então N em x igual a L é menos Kb vezes U de x igual a L.